você deseja criar o hábito de leitura, hoje eu vou te indicar 5 livros de romance de época para você maratonar e se apaixonar por esse gênero literário. Em quinto lugar, O Príncipe Corvo, de Elizabeth Roth. Aqui vamos conhecer a história de Anna e de Edward. Anna, ela é uma jovem viúva que depois que seu marido veio a falecer, ela precisou tomar de conta da sogra, da casa, e estava passando por uma situação financeira muito ruim, gente. Então foi quando ela decidiu procurar um emprego para poder sustentar a família. Edward é um conde e também viúvo, que apesar de viver uma vida farta, rodeada de riqueza, ele carregava alguns traumas, algum sofrimento devido a uma doença que devastou toda a sua família, inclusive a morte do filho e da esposa. Essa mesma doença lhe causou várias cicatrizes pelo corpo, na qual mexeu muito com a autoestima dele, gente. Ele se achava feio, ele não se achava digno de amor. E foi quando eles dois passaram a se conhecer, porque Anna se candidatou a uma vaga de emprego na casa de Edward como secretária. E todo dia era um desafio essa mulher conseguir agradar este homem. Mas é uma história muito linda de você ler, tem muitos mistérios também, muitos traumas e muitas descobertas, conquistas que vocês vão amar ler esse livro. Em quarto lugar, gente, Os Segredos de Colin Bridgerton, de Julia Quinn. É um dos meus livros favoritos de Bridgerton, gente. Tem adaptação na Netflix, então, gente, tem muita gente que já conhece esse livro, eu super indico pra vocês. Aqui temos uma história de amor incrível, que começa na amizade, tá? Aqui, Colin, ele é considerado o partido mais desejado da temporada, por ser rico, por ser lindo, charmoso, cobiçado e tal. E Penélope, gente, já estava aí acostumada com o título de ser a solteirona, porque vinha de algumas temporadas fracassadas, que, porém, gente, ela era melhor amiga de Heloise, irmã de Colin. E por conta dela ser amiga de Heloise, eles construíram também uma amizade. Mas teve uma situação que magoou bastante Penélope, foi quando ela escutou da própria boca de Colin algo que machucou bastante. É um livro muito bom de ler, é um dos meus favoritos. Tem muitos segredos nesse livro, tá? Que vão ser descobertos de acordo com uma leitura. Tem muitas cenas muito boas, romance, cenas hot. Então, tipo assim, vale super a pena você ler. Em terceiro lugar, gente, Os Segredos de uma Noite de Verão, que é o primeiro livro de 4, que é As 4 Estações do Amor, de Lisa Kleypas. Esse aqui é o primeiro, como eu falei. Aqui vamos conhecer uma história bem diferente, porque envolve classes sociais diferentes. Ela é uma lady e ele não possui nenhum título de nobreza, que é a história de Annabelle de Simon Hunt. Annabelle, gente, apesar de ela ter um título, ela não tem riqueza. Ela, a família dela toda está à beira da falência. Foi quando ela decidiu que precisava se casar com alguém de título, tá? Alguém que pudesse proporcionar uma vida melhor pra ela, pra mãe dela e pro irmão dela. Só que ela tava com muita dificuldade, gente, porque ela não tinha dote. E a história de falta de dote dela foi o que deu problema pra ela arrumar um bom casamento. E que, numa situação bem diferenciada, ela acaba conhecendo Simon Hunt, que ele é um comerciante, um empresário, que estava implementando no meio da aristocracia a indústria, mostrando pra eles que existia outras maneiras de enriquecer, outras maneiras de crescer nesse meio. E ele estava crescendo muito, ele é muito rico, por sinal, e sempre teve uma queda muito grande por Annabelle, ele sempre gostou dela, só que ela se recusava a ter qualquer tipo de proximidade com ele, porque ele não tinha título, gente. Ela criou um ranço dele a todo momento. Teve uma situação do livro em que eles acabam se aproximando muito, mas por ela já ter uma opinião formada sobre isso, ela começou a recusar ele de todas as formas possíveis, e Simon Hunt estava tentando de todas as formas possíveis conquistar essa mulher, seja da forma do casamento, quanto de outras formas, gente. Esse é um livro um pouquinho mais difícil de você gostar.